seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Sejam bem-vindos à edição de agosto do podcast Salão Azul, o podcast de política e comércio internacional da BMJ. Eu sou Ana Paula Brita e hoje estou aqui acompanhada do Leon, do Vinícius e do Wagner, que em breve farão suas apresentações. Mas nesse episódio, vamos falar sobre a COP30 no Brasil, já que entramos no countdown dos 100 dias para o evento. O governo peca na sua construção de narrativa e entra em contradição sobre a COP com maior participação social na história dos preços, principalmente em relação à hospedagem e à participação de países em desenvolvimento. A pressão internacional por mudança da sede ou parte do evento volta a fazer parte da agenda de discussão e desvia o foco da equipe de negociações à frente da agenda de ações do clima, da pauta de clima. E as críticas sobre o desafio da infraestrutura em Belém também seguem à tona. Dúvidas não é o que falta. Mas para elucidar esse ambiente de tanta complexidade, a gente conta aqui no episódio, então, com o nosso coordenador de energia, Vinícius. Muito prazer em te ter aqui hoje. Obrigado, Ana. Muito prazer, pessoal. Leon, nosso gerente de energia e sustentabilidade. Muito obrigado, Ana, e prazer aí todo mundo. E Wagner Parente, nosso CEO e, por acaso, belenense, que traz também para nós uma perspectiva local de como está sendo acompanhar Belém nessa preparação para receber o mundo. Obrigado, Ana. Um prazer estar aqui. Voltamos em um breve intervalo. Salão Azul, um podcast BMJ. Então, Wagner, aproveitando aqui a deixa sobre ser belenense, como é para você ver a sua cidade se transformando para receber a COP30? A cidade está se transformando. Acho que é importante trazer essa perspectiva, principalmente para quem não vai muito para Belém, né? Porque eu escuto muitas críticas, eu escuto muitos comentários, talvez de gente que nunca tenha pisado em Belém. E é evidente que a cidade é passível de críticas. A gente está falando de uma cidade que tem problemas de infraestrutura, que tem problemas de transporte público, que tem problemas de saneamento e, sobretudo, não tem, talvez, a condição que tem outros grandes centros de receber um grande evento per se. Então, existem sim desafios, o governo tem buscado correr para se preparar para isso, na medida do possível. A gente tem restrições financeiras, por exemplo, que ocorreram, talvez falta de planejamento também em algumas situações. Agora, eu acho que é inegável também que um evento dessa magnitude numa cidade como Belém, ela tem sim um potencial transformador para a cidade. Eu comentava com vocês antes do início aqui da gravação que eu saí de Belém há 21 anos. Né? Eu nasci em Belém, estudei lá, fiz faculdade lá e depois logo em seguida fui para São Paulo. E algumas obras de infraestrutura, quando eu saí de lá já tinham começado e até hoje não terminaram. E provavelmente só vão acabar por causa da COP. Isso é muito realidade ali na entrada da cidade, que existe uma obra de BRT há muitos anos que não conseguiu acabar. E provavelmente essa obra vai ser entregue. É muito importante porque a entrada da cidade é caótica hoje. Hoje, nas sextas-feiras ali, e parte da hospedagem para a COP vai ficar além dos limites da cidade, é muito interessante, sabe, entender que se não tiver essa obra pronta, o pessoal que, por exemplo, vai ficar nos navios fora da cidade vai ter muita dificuldade para sair e entrar da cidade. Então, vai ficar pronto por uma necessidade da COP. A mesma coisa o saneamento básico, né? Vocês sabem, o Pará, ele tem um dos índices mais baixos de cobertura de água e esgoto do Brasil, né? 6% de esgoto, muito por causa da COP também, não só por causa da COP, mas muito por causa da COP também. Houve a concessão do saneamento do Pará para a iniciativa privada. E isso também tem um potencial transformador muito grande, sabe? De curto e médio e longo prazo. Algumas obras de saneamento já vão ser entregues para a COP, né? A obra na Vila da Barca, que é uma região muito pobre, muito pobre mesmo, e muito próxima ao centro da cidade, diga-se de passagem, ela deve ser entregue até a COP. E era uma crítica muito grande que se fazia ao governo do estado, né? Que as obras elas estavam se concentrando nas áreas nobres da cidade, onde vão ocorrer os eventos e onde vai ter o maior fluxo de turistas, mas nas regiões mais periféricas, com pessoas mais carentes, mais humildes, não haveria esse impacto tão positivo. E aí a resposta foi imediata com a concessão do saneamento, né? Que a obra já nos primeiros 70 dias, nos primeiros 100 dias já vai ter esse impacto lá nas regiões mais próprias da cidade. Maravilha, a gente tem percebido, né, o investimento em torno de 4,7 bilhões que o governo tem feito também, visando investimentos para além de obras como essas que são bastante significativas, né? A gente tem questão de resíduos sólidos, de gestão da água, que estão literalmente atreladas à pauta que é tratada na COP, principalmente voltada para o clima. Como que vocês avaliam esses preparativos em relação também à percepção internacional
em torno da realização da COP em Belém? Bom, acho que aí é o grande desafio que tanto o governo do estado quanto o governo federal têm enfrentado na opinião pública, né? Que é a crise de hospedagem, como o mundo tem falado. Então a gente teve algumas reações mais imediatas agora, recentemente, com a carta que 29 países assinaram, pedindo para mudar. Isso é importante dizer, não foi pedindo para tirar a COP de Belém, mas para tirar parte dos eventos e assim suavizar os custos, especialmente para os países mais pobres e menos desenvolvidos, com a hospedagem, porque os preços estão altos, né? A gente tem essa crise. Não são só países subdesenvolvidos, né, Leão? Então, tem países nórdicos, né, inclusive, que o diplomata... Isso é interessante falar. O diplomata, ele é um funcionário público de lá. Ele recebe uma diária para vir para um evento internacional desse. E ele vai ter que gastar dessa diária para pagar a hospedagem. E o que a gente ouviu de colegas é que não cabe na diária, orçamento, né? Não cabe no orçamento de todo mundo que eles gostariam de trazer. Eu acho que também isso é importante dizer. Não significa que, eventualmente, um ou outro país talvez realmente cancele totalmente sua participação. A gente tem escutado uns buchichos aí de países europeus nesse sentido, mas a tendência hoje é as delegações serem menores do que visto nas últimas COPs, inclusive em COPs que foram logisticamente desafiadoras, como a de Baku do ano passado. E a da Polônia também. A da Polônia também. A própria não é Estocolmo, acho que foi Edimburgo, se eu não me engano também, que as pessoas tiveram que ficar hospedadas no raio de quase 100 km por falta de hotel. Então, a crise de hospedagem em si não é novidade de Belém, né? Acho que a questão é um pouco mais o preço e talvez o nível de acomodação adequada, mas honestamente a gente vê um esforço tanto do governo federal quanto do estado para endereçar esse assunto, e eu acho importante ressaltar também que existe uma expectativa muito grande, né, da gente poder fazer um evento grandioso no sentido de receber muita sociedade civil e setor privado, só que o processo da COP em si, ele nunca foi voltado para uma participação tão massiva quanto a gente vem, como a gente tem visto, crescer desde a COP do Egito para agora, né? Ou seja, o evento inflou e a maneira como o evento é organizado também não foi preparado para isso necessariamente. Eu acho que é um problema que vai acabar sendo contornado, talvez realmente algumas delegações venham mais reduzidas, mas é um pouco parte do jogo também, e o mais importante, que é o que eu acho que vai ficar, é a negociação diplomática e alguma coisa que o Brasil consiga entregar, nem que seja de legado simbólico. Então não acho também que é um cenário apocalíptico, como algumas pessoas têm levado a pensar, até também por conta da infraestrutura, como o Wagner estava falando. Queria falar um pouquinho só dessa coisa da hospedagem, né? A gente vem falando para os nossos clientes desse problema de hospedagem em Belém desde o ano passado. Né? A gente mencionou, olha, vamos se antecipar. A gente vem falando isso há muito tempo. É evidente, né? As empresas têm seu tempo de tomada de decisão. Existe até uma demora para ver quem virá, qual é o nível de representatividade que essa empresa vai vir. Então ela vai vir com um CEO, ou vai ser um CEO global, ou vai ser só o principal executivo da região. Enfim, a gente entende que tem essa demora. E é evidente que quanto mais próximo do evento, a tendência é que fique mais caro, e a gente está aqui para apoiar da melhor forma possível nossos clientes e tentar fazer com que essa participação seja viabilizada no maior nível possível. A gente tem todo o interesse que esse evento dê certo, inclusive como brasileiros e eu especificamente como paraense. Agora, tem duas coisas interessantes. Primeiro, pelos números oficiais, não tem problema de leito. Por quê? Eles dizem que vão receber 50 mil pessoas para uma estatística oficial de leito de 53 mil. Então, em tese, tem para todo mundo. Qual é o problema disso? Eles consideram nesses 53 mil, inclusive residências que vão ser alugadas por pessoas, né? De Airbnb, comuns, né? Exatamente. E é evidente que a maior parte dessas moradias, né, não são espetaculares. Então aí você começa a ver esses memes de internet e uma pessoa numa rede cobrando, olha, só 3 mil reais a diária. O pessoal acampado numa garagem, uma barraca de camping. Olha, só 4 mil reais a diária. Então, assim, esse é um primeiro problema. Tem que ver a qualidade desses leitos, desses 50 mil, né? Não vai servir para todo mundo. E a segunda coisa, o paraense não tem costume de alugar sua casa por temporada, né? Ao contrário, é uma novidade, né? É uma total novidade. Ele não tem essa demanda no Pará para tudo. É diferente de Santa Catarina. Santa Catarina, você tem lá um quarto, tem demanda na época das férias, o cara aluga o quarto dele lá, né? Faz um Airbnb e tira um dinheiro. Lá em Belém não, então é tudo novidade. Mas eu acho que para além disso, novidade também é o porte de um evento
quer dizer, o nível, o porte de um evento internacional dessa escala, né? Que isso é novidade, aliás, na região norte como um todo. Então, assim, Belém tá estreando isso na região amazônica, vamos dizer assim. Porque outras grandes cidades, não dá nem pra dizer que é a região amazônica, mas nessa faixa do globo que receberam um evento desse porte foram na Colômbia as grandes metrópoles, Bogotá, Medellín, que é outra questão, né? Então, isso tem um impacto também. Se ressente um pouco porque a COP não foi pra Belém, né? Foi pra Manaus o jogo. E aí a gente não recebeu... A Copa, né? A Copa do Mundo, exatamente. Quando teve no Brasil, não foi pra Belém, foi pra Manaus. Então a gente se ressente um pouco lá, porque achava que podia ter feito os jogos, porque já tinha estádio lá, né? Tiveram que construir um estádio em Manaus. Enfim, seja lá por que for, é verdade. É a estreia de Belém num grande evento. Eu estive no evento de pré-COP há 2 anos atrás. Foi 2 anos atrás, né? E assim, o que mais pegou naquela ocasião foi o trânsito mesmo. Por quê? Os batedores, eles movimentam a cidade de uma forma dramática, né? Você para a avenida principal para a passagem de um chefe de estado e a principal avenida, a Avenida Nazaré em Belém, tem 4 escolas. Então, meio-dia, na hora que os crianças estavam saindo, você parar, meu amigo, era um caos, sabe? Então, eu acho que, pelo menos dessa vez, eles anteciparam as férias. Eles reduziram as férias de julho para as crianças agora, né? Então, eles tiveram só 15 dias de férias agora, para poder fazer em novembro também. Então, pelo menos essa coisa do trânsito aprendeu-se um pouco com a pré-COP. E o pessoal de Belém tá chegando mais próximo do trânsito de São Paulo, né? Quando começa a ter esse tipo de caos, a gente vê que a logística de grandes metrópoles também não é da mais confortável. Então, eu acho que começam a procurar desculpas, né? Porque estão vendo que as respostas do governo não estão a contento. E aí a população, obviamente, com a opinião pública e a facilidade e da velocidade hoje nas redes sociais da criação de memes, por exemplo, para tentar minar ainda mais o potencial evento de sucesso e legado, né? Tem uma questão política importante também, né? Eu acho que o governador, o Helder Barbalho, ele tem uma dominância muito grande no estado. Eu costumo dizer que não existe paralelo no Brasil com o grau de dominância que o governador tem hoje na região, comparando com qualquer outra região. Você pegar mesmo Alagoas, sempre tem 2 polos ali, né? Lá no Amapá, você vê que o irmão do Davi Alcolumbre não conseguiu ganhar a eleição para prefeito da capital. Enfim, você vê que sempre tem um antagonista de peso do outro lado. Lá no Pará não tem, sabe? O Helder realmente tem uma dominância muito grande da região. E a COP, ela tem um potencial para que ele se classifique como uma liderança até internacional no tema, né? Pelo menos é o que ele tem tentado. E segundo, para que ele viabilize sua sucessora, a Hanna, que é a atual vice-governadora e que é também, em tese, a responsável pelas obras da COP. A SECOP, a Secretaria de COP, tá com ela. Está com a vice-presidência. Então, é muito importante para que ele se viabilize no cenário internacional e até nacional, né? Fala-se em uma disputa para vice-presidente, eu acho que ele vai para Senado mesmo, né? E fazer a sua sucessora. Até do ponto de vista local, dos planos da família Barbalho, ali é um evento super importante. Legal. Já que a gente está entrando no escopo político, Vinícius, a gente está no deadline para a sanção do licenciamento ambiental hoje pelo presidente Lula. A gente teve também a questão das concessões para exploração de petróleo na foz do Amazonas. Qual que é o legado que você acha que a COP pode trazer e que todo esse debate pode beneficiar, digamos assim, o legado construtivo do cenário regulatório brasileiro em torno do meio ambiente? Ana, o próprio presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, ele já sinalizou que a principal pauta do Brasil vai ser a agenda de biocombustíveis, né? Isso até traz aquele antagonismo, porque se ao mesmo tempo o Brasil está falando em biocombustíveis, ele estaria explorando petróleo na margem equatorial, mas esse é até um ponto que o próprio governo brasileiro se prepara bastante para caso venha esse tipo de questionamento, porque a posição oficial do Ministério de Minas e Energia é de que essa transição energética ela deve vir pela demanda e não pela oferta, pela lógica de que a demanda por petróleo já existe. Então, se eu tô falando de emissões globais, não faz diferença se está sendo explorado no Brasil, no Oriente Médio, em qualquer outro lugar do mundo. Então, o Brasil, a meu ver corretamente, age pela outra linha de, tá bom, eu tô inclusive aumentando os mandatos de biocombustíveis nos
combustíveis fósseis. E é interessante que eu vejo que essa COP vai ser a grande vitrine do Brasil apresentar isso, mas que não é novidade. A gente olha desde a COP do ano passado, de Baku, quando o próprio governo brasileiro apresentou o Pacto pela Transição Energética Justa, desde a COP 28 de Dubai, que ali o governo já falava no combustível do futuro também, que ali nem era ainda a lei, mas já tinha o programa a nível ministerial. Então eu vejo como grande legado essa maior projeção, esse maior holofote que vai ser dado sobre a maneira com que o Brasil se insere na transição energética, que é uma maneira bem diferente. A gente olha tanto para os Estados Unidos ou para a Europa, sobretudo na Europa, que tem esse viés muito mais pela eletrificação, enquanto que o Brasil, por conta da força do agro, aposta pela via dos biocombustíveis, que tem ali, também por interesses nacionais, tem sempre uma via de desconfiança ou até de protecionismo em relação a esses outros mercados, mas que o Brasil sempre coloca, já vem colocando essa agenda de biocombustíveis há alguns anos, e eu vejo que esse vai ser a oportunidade mesmo de ele mostrar em loco, na prática, como que isso vem avançando. E não por coincidência, inclusive nesse ano, foi quando o Brasil, inclusive, aumentou os percentuais, né? 30%, né, de etanol no biocombustível, se não me engano. Exatamente. 15% no dia. Exatamente. Do etanol, autorizou que se chegue até 30%, então já passou pela fase de viabilidade técnica, permanecemos aqui em 27,5%, mas já está autorizado que esse mandato ele aumente, no caso do biocombustível, do biodiesel, que agora está em 14%, mas que é autorizado para 15%, que chegue até o B20. Então já foi essa sinalização de o cronograma daqui para frente também, não só aquilo que a gente já faz, mas aquilo que o Brasil também projeta daqui para frente. E além disso, a própria criação dos mandatos de SAF, né, que é o combustível de aviação, que hoje não tem, mas tem essa previsão a partir de 27, a criação do mandato para ficar colocado na mesma página, a obrigação da mistura do biocombustível ao combustível fóssil, a criação da obrigação do diesel verde, que é diferente do biodiesel, e também do biometano ao gás natural. Então, é como se o Brasil já se preparasse há alguns 2 anos porque ele apresentaria nesse ano de COP, sabe? Então, ele conseguiu endurecer essa agenda de biocombustíveis pensando que conseguiria apresentar como legado. São cases concretos, né? Sim, do ponto de... Tem uma questão também geopolítica interessante aí, porque esse mesmo argumento que o Brasil usa é o argumento que outros países, bom, não só o Oriente Médio, acho que o Oriente Médio ficou muito em evidência por conta das últimas COPs, mas também é uma coisa muito parecida com a Noruega, que alimenta seus fundos soberanos ali, muito por conta da exploração de petróleo, é um dos maiores exploradores e continua explorando, né? Mas porque existe uma aposta de muitos dos países de que eles vão continuar podendo explorar petróleo cada vez mais e acoplar isso junto com os misturas, né, os mandatos de biocombustível, por conta das tecnologias de captura de carbono e armazenagem, ou até de uso desse carbono armazenado em novos mercados, enfim, aí isso que é um ponto também de críticas, porque dizem que essas tecnologias ainda não são desenvolvidas o suficiente para a gente poder contar com elas para o futuro, mas é um discurso que está presente não só no Oriente Médio de maneira mais clara, mas que o Brasil também, no próprio combustível do futuro, na seção que já regula em linhas gerais a captura de carbono e outros projetos de lei que estão em curso nessa discussão. Isso aí seria a compensação desse combustível fóssil que está... Não, você na hora de queimar o seu... tem duas vertentes, né? Você pode queimar os combustíveis fósseis e ter algum mecanismo de captura, por exemplo, em térmicas. Então você não vai expelir ele, ou vai expelir em menores quantidades. E aí você pode ou rearmazenar ele em algum... imediato mesmo, não é que você compensa em nada. Exatamente. Você e aí tem a versão, você pode recolocar, por exemplo, num reservatório vazio, reinjetar, etc. Ou você pode pegar isso e criar um mercado, porque existem processos produtivos industriais que dependem de gás carbônico que você pode vender para esses mercados. A grande questão é que as tecnologias não estão desenvolvidas nesses mercados, né? E essa é a grande crítica dos movimentos ambientais, principalmente. Mas é uma aposta econômica de novos mercados para o futuro também. Mas só para complementar, apesar do Brasil ter se preparado para isso, ele está com muito boas respostas, concordo com você, Vinícius. A gente não vai passar incólume de algum constrangimento e de críticas durante a COP, né? Enfim, assim como toda a comunidade global. Aqui, todo ano, o país que recebe é o país da vez de receber as críticas um pouco mais pesado, porque ele tem que mostrar e dar o exemplo naquele ano, né? É vitrine pro bem e pro mal, né? É vitrine pro bem e pro mal, exatamente. Mas aproveitando que a gente já entrou até nas batalhas, a gente viu que a reunião de Bonn acabou terminando com algum progresso, mas com muitas críticas também. Quais são as outras batalhas fora a transição energética justa que vocês enxergam como uma condição intrínseca à realização da COP?
em novembro? Olha, a COP, acho que é bom a gente contextualizar que em 2015 fechou-se o Acordo de Paris e desde então a gente passou esses últimos 10 anos regulamentando o acordo. Ou seja, o mesmo processo de uma lei que sai do Congresso Nacional. Ela sai em linhas gerais e depois o governo tem que emitir os decretos. É o que a ONU faz com todos os países, né, dentro de um concerto. Muitos dos pontos em aberto já foram negociados nesses últimos 10 anos. Então hoje a gente está começando a partir para um cenário mais de implementação dessas regras do que de fato definir grandes acordos, né? Então, que é praticamente o mote dessa COP, né? A COP da implementação. A COP da implementação, mas também continua sendo, porque Baku já teve um pouco essa pecha, no Azerbaijão ano passado, do financiamento. Porque a grande questão é quem vai financiar toda essa transição e de forma justa, né, no linguajar da ONU. Ou seja, quem mais emitiu foram os países desenvolvidos. Em teoria, eles deveriam passar recursos em condições ou de doação ou condições avantajadas para os países em desenvolvimento. E a gente precisa de mais de 1 trilhão, eu sempre esqueço essa figura, famosa, mas eu sempre esqueço. Mas é mais de 1 trilhão por ano que deveria vir ao longo das próximas décadas até 2050. 1 trilhão por ano? Por ano. E essa era a expectativa, mais de 1 trilhão. E em Baku ficou acordado 300 bilhões de dólares por ano, não só de governos para governos, mas também considerando as contribuições de investimento privado dos países desenvolvidos em desenvolvimento. Ou seja, a meta foi considerada aquém e o grande desafio ainda é como viabilizar esses 300 bilhões por ano, qual é o tipo de metodologia que vai fazer essa contabilidade. Então esse ponto em específico ainda segue em aberto. E acho que esse é o grande desafio, porque hoje num cenário geopolítico global complicado, de guerra tarifária, guerras físicas mesmo, né? Tá aí Ucrânia, Israel e uma necessidade de gasto maior dos países desenvolvidos com defesa, a fonte não tá a torneira não dá para abrir tanto não desses recursos. Então esse é um ponto. Outro ponto é o óbvio constrangimento, aí não é brasileiro, mas da UNFCCC, da saída dos Estados Unidos. E aí o cenário... gancho para o Trump e para a questão do multilateralismo que o André Corrêa do Lago tanto fala em fortalecer. Exatamente. E que a gente está vendo que o contexto global está indo contra cada nova frase que ele traz à tona. Exato, e que não ajuda. Nesse sentido não ajuda. E que existe, mas é importante só dizer que existe uma perspectiva de participação dos Estados Unidos via os governos estaduais que ainda se alinham a essa agenda e de parlamentares democratas, em essência, né, que apostam também no retorno dos Estados Unidos no futuro para o acordo. Mas esse é um segundo desafio que não depende necessariamente de Bonn, mas que esteve permeando Bonn, no sentido de vai ser... O Acordo de Paris falhou? É só essa edição da COP e depois os Estados Unidos voltam, ou a gente corre o risco de tudo isso aqui ruim? Né? Então... Wagner, como que você enxerga essa percepção da queda da geopolítica em relação aos negócios e principalmente para as empresas brasileiras, né, nessa participação da COP, mas também no mundo dos negócios para além da pauta ESG? Assim, a gente vê pelo interesse dos nossos clientes que não houve uma alteração grande no interesse da agenda ambiental. As empresas continuam interessadas nisso, continuam interessadas em ter um menor impacto no meio ambiente, trazendo a perspectiva social para as suas operações. Eu acho que a mudança do governo americano é evidente que ela tem um impacto, principalmente na mesa de negociação. Então, é difícil você imaginar uma grande decisão, né, numa conferência internacional sem os Estados Unidos na mesa, né? Isso não aconteceu nunca, né? E detalhe, ainda mais se tratando de dinheiro, né? Porque se tem esses 300 bilhões, não vai vir só da Europa e dos países árabes que também ainda não acordaram 100% qual a participação deles nisso. Né? Não, é engraçado você lembrar um pouco do que foi a Organização Mundial do Comércio. Veja, antes da OMC, foi criada a Organização Internacional do Comércio, a OIC, Carta de Havana. O principal demandante dessa Carta de Havana foi os Estados Unidos. Aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos não conseguiu aprovar isso dentro do Congresso americano. Não conseguiu criar. E aí, durante algumas décadas, o comércio global foi regido por um acordo, não é? O GATT 47. Lá de 47 até 94... Porque os Estados Unidos não conseguiu aprovar no Congresso, veja, o Executivo até queria, mas como os Estados Unidos não conseguiu aprovar no Congresso, foram décadas de um regime precário. Então você imagina isso, traga isso agora para a nossa realidade de clima. Qual a chance de ter um grande compromisso de implementação, de mitigação, via financiamento, seja lá o que for, sem a principal economia do mundo fora da mesa? É muito difícil que isso aconteça, né? É difícil que aconteça e é um debate que nesse sentido eu acho que foi projetado para o futuro. É uma digressão rápida, porque
É importante a gente entender só como que ficou essa situação nos Estados Unidos em relação a emissões de gás de efeito estufa com a vinda do Trump, né? Ele repeliu o Inflation Reduction Act, que tinha todos os benefícios tributários para especialmente solar e eólica, mas ele não chegou a cortar, vamos dizer assim, 100% de todas as políticas que a política do Biden tinha. Então a projeção do próprio time do Biden hoje, já fora da Casa Branca, é de que eles conseguiram reduzir em 50% os efeitos do Biden, mas ainda segue aí um caminho de descarbonização mais lento. Porém, basicamente, muitos dos principais subsídios, tanto para fóssil quanto para as renováveis, eles vencem ali em 2027 e 2028, que é o período de reeleição, que é o período de eleição nos Estados Unidos. E aí esse debate vai voltar à mesa, porque eles não têm hoje como expandir tanto a oferta de energia a partir de petróleo e gás. Apesar do Trump falar, né, o drill, baby, drill, que ele tanto gosta. Poderou da... Mas com os data centers e a inteligência artificial, eles vão precisar crescer rápido com energia. É a primeira vez em quase 20 anos que a energia do Brasil, dos Estados Unidos, voltou a ter um pico de crescimento de demanda. Eles vão precisar voltar para as renováveis. Então, assim, de timing para essa COP foi muito ruim o que aconteceu. Perspectivas futuras, se não mudar muita coisa, os Estados Unidos talvez tenham que voltar para o jogo, mesmo sem o linguajar ONU clássico, mudanças climáticas, vamos proteger o meio ambiente, mas mais pautado na economia mesmo. Com né? certeza. E o que eu ia falar, assim, a partir do momento que os 50% que não foram deixados de lado são claramente embasados por vieses econômicos, o perfil do Trump é sigam em frente, porque se tá dando dinheiro, tá dando lucro, é isso que a gente quer, né? Então a narrativa, diferentemente do governo brasileiro, ali a narrativa é muito bem construída desde a primeira ideia, seja ela mirabolante para um lado positivo ou negativo, né? E é isso que acaba preocupando a gente bastante também. Mas pegando esse gancho das energias renováveis, Vinícius, a gente falou aqui de biocombustíveis, mas e as demais energias limpas? Porque a gente tá falando aí do protagonismo do Brasil nessa transição energética, questão da energia solar, eólica, o que a gente pode ver de pauta nesse sentido aqui para esse debate da COP também? Tem uma questão interessante que é até uma facilidade de a COP ter vindo nesse governo por conta do ponto de vista social. Quando a gente fala de energia, é muito comum a gente ouvir do trilema energético, que aí seria o pilar, né? Entre ter a segurança energética, ser energia limpa e isso tá de um ponto de vista acessível para a população. Então eu também espero que vai ser um momento de projeção de todos os programas sociais de energia, seja desse governo Lula 3 ou que vem sendo construídos desde Lula 1 e 2, né? Aqui eu destaco o próprio Mais Luz para a Amazônia, que foi uma releitura, né, criada agora, o Luz para Todos, as próprias vertentes da transição energética justa. E isso é até interessante, porque a gente fala muito de energias renováveis, mas claro, na COP vai ter essa fala maior sobre renováveis, mas a posição, quando a gente olha do Ministério de Minas e Energia, é muito de não ter preconceito entre as fontes. Então, quando a gente fala de transição energética justa, a gente também fala sobre as carvoarias de Santa Catarina e do impacto que isso tem para as famílias ali. Então, tá bom, se eu vou parar de usar carvão, toda aquela economia carvoeira, o que eu faço das famílias que são dependentes disso? Então, nesse ponto, é até mais fácil que a COP tenha vindo nesse governo aqui no Brasil, porque tem mais bagagem do ponto de vista de programas sociais e programas sociais voltados para a energia que consiga ser utilizados, né, como o discurso brasileiro das ações que são feitas dentro da COP. Legal, e acho que sua fala remete muito bem pra gente a questão social para além de Belém, né? Então, Sim. Apesar da cidade de vez em quando tá sofrendo críticas a respeito do avanço e do legado em loco, a gente percebe que o Brasil, enquanto nação, tem muito mais pra ganhar. E aí, entrando um pouco no termo mais prático do dia a dia do evento, a BMJ vai acompanhar alguns clientes, né, muito diferentes, inclusive de setores variados na COP. Como que a consultoria se prepara para um evento dessa magnitude? A gente está, desde o ano passado, com uma preparação muito forte para apoiar os clientes da melhor forma possível. Eu tenho ido para Belém, sei lá... Toda semana. Toda semana. Vamos ser honestos aqui, que a gente tenta falar com o nosso CEO, gente, tá difícil. Então, a gente tem se preparado, né, de forma bem forte para apoiar. E evidente, oferecer, inclusive, um serviço que a gente nunca ofereceu tanto, né? Que é essa parte mais operacional mesmo. Botar as pessoas em lugares adequados, né? Ter ali acesso à logística adequada. Tudo vai ser um desafio em Belém, né, Ana? Você vê, você ter um lugar adequado para comer, né? Para ter segurança caso aconteça qualquer problema médico. Tudo isso são preocupações que a gente tem absorvido
ouvido dos clientes para que eles se concentrem na pauta principal, que é mostrar suas ações, participar das discussões com a sociedade civil e estar ali colocando as suas ideias também, porque no final, eu acho que fora a participação governamental, que é super importante, que é a mais importante, aliás, é muito interessante ver que a COP serve também para que o setor privado, para que a iniciativa privada coloque a sua perspectiva. E é nessa perspectiva de um lobby adequado que a gente se encaixa ali, né? A gente colocar o nosso cliente para transmitir sua mensagem, ser ouvido, é o nosso trabalho e é uma questão de honra que a gente faça o bem feito em Belém. Com certeza. E aí o Wagner já trouxe praticamente a pergunta que eu ia fazer para o Leon, então eu puxo só o gancho de como que funciona o lobby empresarial na prática em uma COP, tendo em vista que você participou aí da de Dubai e vivenciou esse dia a dia. Conta pra gente. Olha, Ana, o paralelo que eu gosto de fazer é que parece muito com o Congresso, quando a gente tem que disputar lá os votos, a sola do sapato, especialmente aquela dinâmica de Câmara dos Deputados, ou seja, é aquela loucura que você começa o dia com uma estratégia e vai terminar com outra, porque é um fluxo de encontros e de reuniões e de muita coisa de última hora e de conseguir encontrar a autoridade aqui, 10 minutos no corredor. É um misto de reuniões formais e informais, né? Então, um pouco isso que acontece. A diferença é que você tem uma multiplicidade de stakeholders interessantes para uma determinada empresa. Então, se a gente pensar, por exemplo, como a gente levou para Dubai algumas multinacionais europeias que tinham ali a sua matriz global com os stakeholders governamentais do seu país de origem e os stakeholders do Brasil. Então, a equipe local de Brasil com a equipe internacional, né, da sede, da matriz, podiam fazer a ponte das autoridades dos dois países para discutir ou algum ponto bilateral, porque isso acontece, não é só COP que a gente que se negocia no evento COP, mas também as implicações práticas do que acontece na COP e que depois desce para os países, né? Então, a harmonização regulatória entre o que acontece no Acordo de Paris com as políticas nacionais e como é que essa dinâmica funciona. E aí que é importante você estar lá com uma equipe, poder saber quem são esses stakeholders, como você vai passar essa mensagem, é isso que a gente constrói e está construindo também para esse ano. Você acha que a antecipação da reunião dos governantes, né, para o dia 6 a 8, né, que estão frustra um pouco. Frustra um pouco, mas prejudica muito o andamento do evento para a participação empresarial? Ou você acha que as empresas vão embarcar no dia 6 também e chegar antes? Depende. Frustra um pouco no sentido de que quando os presidentes e os chefes de Estado estão juntos, você sabe que tem todo um séquito de outras autoridades por trás e você consegue ter todo mundo ali e conseguir passar mensagens imediatas. Que chegam às vezes aos presidentes e que chegam ali do acordo, a quem está negociando o acordo final ou as conversas bilaterais de acordos paralelos que acontecem. Mas, então assim, hoje, se a gente for pensar que vai ser separado enquanto chefes de Estado, vai ser um momento muito mais para CEOs e altíssimos executivos do que para a grande massa de executivos e de lobistas, vamos dizer assim. Mas durante todos os 15 dias oficiais de evento, sem os chefes de Estado ou com menos chefes de Estado, vamos dizer assim, a gente tem ainda a oportunidade de conseguir todos esses contatos, porque a equipe técnica vai estar lá, e os ministros também. Então a expectativa é essa, ou seja, você talvez não consiga um acesso imediato de passar um recado para as presidências, para as lideranças que vão dar a palavra final na hora, mas você vai continuar tendo o processo igual. E do ponto de vista de mensagem, de ampliar a voz do que a sua empresa ou o seu setor, né, as associações setoriais pensam, ela está ali, ela está dada, e é uma fonte de pressão inegável, porque afinal de contas, o acordo mesmo ele sai no fim da COP. Texto final do que vai acontecer. E é quando alguns chefes de Estado voltam, tá? Então é importante dizer isso também. Não sei como vai ser essa dinâmica, a gente não tá claro ainda para esse ano, mas... Então frustra só um pouco nesse aspecto do simbólico do começo e dos recados mais imediatos para o decisor final, mas vai continuar tendo muito espaço para negociação e visibilidade nesse sentido. Muito bom. Você acha que a gente tem indicadores óbvios de medição de sucesso da participação de uma empresa na COP? Ou num grande evento? Fica para vocês dois também já fazerem a reflexão. Eu acho que aí depende muito da empresa, né? Acho que quanto mais claro é o objetivo da empresa numa participação de evento, acho que mais fácil fica medir o sucesso. Então, às vezes, o sucesso de uma empresa é ter esses principais stakeholders dentro de um evento específico que ela vai transmitir uma mensagem ou mostrar uma ação específica que ela quer que seja percebido por um tomador de decisão. Ou não, olha, a gente só quer estar ali e ouvir o que está sendo discutido para poder se adaptar, se antecipar a uma mudança regulatória. Então, eu entendo que pode ser medido, acho que é plenamente possível você medir resultados. Eu sou um pouco mais cético quanto à medição de resultados na nossa área.
por aquelas métricas clássicas de número de reunião, sabe? Eu acho que isso não reflete a realidade, talvez até mascare um pouco o que é de fato o nosso trabalho, que é entregar resultado, né? Então, qual é o resultado que você quer? Por qualquer reunião, qualquer informe, qualquer coisa do tipo, eles são mais meio do que fim. Né? E aí eu acho que isso coloca também um desafio para o executivo, né? Para que ele tenha concretude no que ele está fazendo, porque é caro, né? A gente está falando aqui do valor das diárias, provavelmente passagem de avião vai estar caríssimo, então o que você justifica estar lá? E o nosso trabalho também, junto aos executivos, é trazer essa concretude, trazer resultado. O que eu acho importante também dizer é que dificilmente o resultado sai da COP ali na hora, expresso. O executivo já sai com resolvi meus problemas, né? Ou seja, mas é um momento de congregação em que basicamente, né, dependendo do setor, todo mundo que é importante para aquele setor vai estar ali naquele momento, né? Dado um certo contexto, claro, né? Então, o que você faz com essa convivência depois da COP também? Como é que você continua desenvolvendo isso após a COP? Porque esse é o mais importante. Como você vai continuar levando isso dentro de um processo contínuo de relações governamentais mesmo. A atuação em loco, a pauta ESG da empresa, os próprios OKRs das equipes de relações governamentais, né? O que acontece depois da COP e como as empresas acabam implementando esses compromissos nas ações de dia a dia e conciliando os programas também, que a gente consegue mensurar o quanto de impacto aquela empresa tá carregando a partir desse ponto culminante que é o evento, né, propriamente dito. E assim, Ana, olha só, a gente tem experiência com um evento internacional. Pô, às vezes você pena para conseguir uma agenda com o ministro que você tenha tempo para explicar alguma coisa, né? Aqui em Brasília, às vezes você tem lá, você vai com um monte de mensagem-chave para reunião, ele é chamado pelo presidente, pronto, acabou a tua agenda, que era para durar, sei lá, meia hora, durou 10 minutos. Então, o que a gente vê nesses eventos é que às vezes surgem oportunidades de você conversar por mais tempo, com mais tranquilidade com um tomador de decisão específico, né? Essas oportunidades, elas são muito valiosas para a gente conseguir explicar, trazer exemplos mais concretos, coisas que às vezes no dia a dia não dá. Então, eu concordo 100% com o Leon. Talvez o follow-up, né, o que vem depois dessas reuniões, seja até mais importante do que está acontecendo lá naquele momento. Sim, Com certeza. Senhores, nosso roteiro está chegando ao fim. Alguma consideração final que você acha interessante, Leon, de trazer aqui para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que eu quero passar uma mensagem positiva na realidade, que é a gente tem tudo para entregar uma COP interessante do ponto de vista de resultados simbólicos. Eu acho que o Brasil ele tem a tradição de negociar e sempre sair com alguma coisa de última hora, né? Assim, tipo, mais positivo. Eu acho sim que o Correio do Lago, enquanto presidente da COP e a equipe de Itamaraty vão conseguir destravar algum ponto de financiamento. É muito difícil eles não conseguirem algo. Como todas as COPs, acho que é importante estar todo mundo preparado para os resultados serem taxados pela grande comunidade como aquém, porque todas as COPs têm sido aquém, mas porque é muito difícil você ter vamos dizer, um consenso mínimo com 197 países, acho que agora 196 nos Estados Unidos, né? Mas vai sair alguma coisa, né? Logisticamente, acho que vai ter um pequeno caos no começo, um pouco mais pelo desconhecimento das pessoas que estava falando, sabe, Wagner, do que pelo medo, vamos dizer assim, que as pessoas estão tendo por desconhecer Belém. Mas vai acontecer o evento como aconteceu a COP, como aconteceu a Olimpíada, como aconteceu a Copa, vai sair e quem tiver lá vai ter sim resultados interessantes se planejar certinho. Dá tempo ainda, tá ficando um pouco em cima, mas dá tempo também. Vinícius? Só fazer o reforço também, conte conosco, aqui a gente já passou toda a nossa equipe que vai estar ali em loco, fora isso, toda a nossa base de consultores que vai estar acompanhando o evento também e reportando isso com as informações estratégicas, tanto fazendo um gancho com esse último ponto que vocês trouxeram, tanto pelo aquilo que está sendo discutido ao longo da conferência, como também para o que vem depois, porque o que a gente está vendo agora também é que sobretudo o Executivo Federal também já está com esse olhar 100% COP, então muitas pautas que são mais específicas da agenda do cliente, que não encontra tanto espaço nesse momento, mas que pode encontrar uma agenda a partir de 26, e que a gente está, tanto aqui em Brasília, como em Belém, em loco, quanto em São Paulo, fazendo essa ponte para conseguir alcançar esses objetivos. Maravilha, obrigada, Wagner. Tô super animado para Belém, e eu espero que... Já praticamente mudou de volta, né, Wagner? Eu espero que a gente consiga superar esses desafios de curto prazo. Eu garanto que o nosso cliente não vai ficar em rede, nem barraca armada em garagem. E
E com certeza a gente vai ter um ambiente que simbolicamente é muito importante, né, para a sustentabilidade. Não é a primeira COP em países subdesenvolvidos, a gente já teve outros, né, Argentina, e isso já aconteceu antes. Mas uma COP na Amazônia com todo o simbolismo que isso traz é poderoso, né? E no momento que você vê de fragilidade do multilateralismo que a gente comentou, esse símbolo às vezes vale mais do que a entrega da negociação. E eu agradeço a você, ouvinte e telespectador, por ter acompanhado a gente em mais uma edição do Salão Azul. E continue nos acompanhando que em meados de outubro e se bobear em novembro a gente traz mais um episódio sobre a COP e seus desdobramentos. Até lá!